Na aurora que vem rompendo, é o sol que vem surgindo. As flores mais lindas do dia são as Ave Marias. As flores mais lindas do dia são as Ave Marias. Foi meu destino nascer numa família em que a matriarca era uma médium formada dentro da Umbanda. Então a minha formação vem toda ela desse veio, dessa fonte. Então a ideia da gente aqui conversar, num espaço de tempo pequeno, porque a gente falar de Umbanda ou de qualquer tradição espiritual, demanda, se nós formos olhar numa ótica de conhecimento, de passagem de alguma coisa, demanda mais tempo, mas no tempo que a gente vai ter aqui, eu acho que a gente pode compartilhar bastante experiência e vivências e alguns conhecimentos muito importantes. Dentro dessa vivência minha, já de alguns anos, né, eu sempre brinco isso lá nos cursos, né, eu era um moleque pequenininho quando eu comecei a entrar mesmo na vida espiritual lá no Frei Luiz, e hoje sou um pouquinho menos moleque, né, já cheio de cabelo branco, a careca já aparecendo, então existem algumas coisas que eu já posso compartilhar com vocês, é isso que eu gostaria de fazer hoje aqui. Vamos falar um pouquinho do país, do Brasil. O Brasil é um país forjado num planejamento espiritual. É uma pena, como todas as coisas do ego humano, que a gente ainda não tenha conseguido entender e trabalhar isso com precisão. Temos feito surgir todos os tipos de distorção possíveis e imagináveis dentro dessa história, mas eu confio muito que a diretriz espiritual está traçada. O Brasil foi forjado no plano espiritual, trazido por um movimento dos templários, dos cavaleiros templários, que se estabelecem em Portugal e que tinham como objetivo a criação do chamado Quinto Império, ou Império do Espírito Santo. Então, quando surgem as navegações, a ideia espiritual era de formar aqui, desde o início, uma pátria inclusiva onde pudessem abrigar-se todas as raças, e aí começam as distorções pelo ego. Aquelas pessoas que vinham com uma missão, chegam aqui, começam a escravizar índios, depois escravizam os negros. Esse processo é um processo distorcido, que hoje a gente começa a entender, quando a gente vai entendendo as suas raízes, como a gente pode revitalizá-lo, como a gente pode fazer com que ele se cure, porque o projeto espiritual ainda existe. Neste projeto espiritual, contava-se a vinda da tradição espírita para o Brasil. Vamos falar do século XIX, o Brasil já existia desde o século XVI. Nós já tínhamos aqui estabelecida o nosso caldeirão de raças, ainda que distorcido, ainda que com escravidão, com domínios. A vinda, por exemplo, da família real portuguesa foi uma espécie, uma tragédia, porque veio trazendo toda a visão do poder puro e simples. Né? Não sei se vocês, quando o príncipe chegou aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro era uma cidade desse tamanho, não tinha casa. Então o que aconteceu? Chegou uma turma enorme com Dom João, fugidos de Portugal. Aliás, os portugueses, a gente comemora, né, a vinda da família real para cá. Se você fala disso em Portugal, tem um negocinho desse tamanho, assim, que eles têm um horror dessa história, né? Porque para eles aquilo foi sair fugido, e foi mesmo. Quando chegaram aqui, não tem casa? Pega lá aquela casa ali, bota uma tinta na porta, PR, Príncipe Regente, sai você e vai entrar um protegido do rei. O povo, logo, o carioca já era, né, brincalhão desde então, o PR, Príncipe Regente, virou põe-se na rua. E a pessoa tinha que sair. Para onde? Não interessa. Então esse tipo de coisa, no século XIX, já estava aqui. Quando surge o Espiritismo, ele começa a ser combatido pela Igreja Católica por tudo aquilo que já era do demônio, era não sei o quê, comunicação com os mortos. Qual foi a defesa dos espíritas? Não, nós estamos falando uma coisa científica, nós somos filósofos, a gente entende as coisas, porque era a forma como Kardec usou para se defender na França. Para poder falar, ele tinha atacado por tudo e por todos. Aqui, quando chegou aqui, foi se defender de quê? Né? De que a mediunidade não era uma coisa da bruxaria, porque já estavam aqui as culturas afro
E já estava aqui a cultura indígena que tinha mediunidade, mais ou menos, mas já tinha toda uma comunicação com o plano espiritual estabelecida. Já havia o sincretismo das tradições, principalmente as tradições afro, que foram as que prevaleceram mais do que as tradições indígenas locais, com os santos católicos. Já havia um sincretismo, um certo sincretismo, para que os negros pudessem ter o seu culto muito espertamente, muito inteligentemente, né, com um sincretismo. Mas não foi um sincretismo à toa. Nenhum santo, vamos falar disso depois com mais calma, mas nenhum santo católico é trazido a uma figura ou a vibração de um orixá porque, é bonito esse aqui, eu quero que seja. Não, porque se nós vamos olhar essa mitologia africana, ela tem uma profundidade enorme, uma complexidade enorme. Lembra da história da árvore com as raízes e os galhos? Se a gente for juntando, nós vamos ver conexões fantásticas com mitologia grega, com mitologia caldaica, com tradições inclusive judaicas, né, orientais de toda forma, porque no fundo todas vão dar no mesmo canal, na mesma fonte. Então, esta mitologia que veio com os negros, com civilizações extremamente complexas, já estava estabelecida no Brasil. Pela escravidão a que eles foram submetidos, já começavam as conexões com o panteão católico, com os santos católicos, mas mantendo o culto dos orixás. As tradições indígenas, por sua vez, estavam ali e eram um caldeirão. O espiritismo surge e foi confundido imediatamente por ter a mediunidade como um processo dentro do seu complexo de existência, da sua doutrina, eu não gosto muito de chamar esse nome, mas na doutrina havia a possibilidade de comunicação com os espíritos. E a comunicação com o espírito é o mesmo cara ali, é o sujeito é o escravo que se comunica, é o índio que faz, o xamã que faz pagelança. Vocês são isso. A defesa do espiritismo qual foi? Não, nós somos, né, cientistas aqui, então só entra letrado, só entra quem tem isso, só entra quem tem aquilo. E o espiritismo no Brasil foi se constituindo numa defesa intensa contra o que o pressionava aqui. Na Europa era a ciência, a civilização de uma forma geral. Aqui eram aqueles que apontavam, também a Igreja Católica chamando de demônio. Não tinha muita diferença, mas aqui quem eram os demônios? Né? Eram as entidades que eram trazidas pelas tradições que foram cristianizadas pelos colonizadores, entre muitas aspas, né? Não houve cristianização nenhuma, houve uma matança completa e total, né? E você trazia a pessoa para dentro do catolicismo, salvar a alma dela, às vezes significava matá-la. A mesma coisa que faziam na Inquisição. Ora, já que não pode ser cristão, é melhor que eu mate você, porque a sua alma se liberte de alguma forma, né? Bom, nesse caldeirão, o espiritismo então se estabelece. E estabelece impedindo que os seus conceitos renovadores. Quais são os conceitos renovadores que o espiritismo trazia? Primeiro, a nossa origem única. Primeiro, os caminhos espirituais que cada um de nós traça pela sua própria escolha. E a capacidade de cada um de nós poder nos comunicar diretamente com a divindade. Não havendo sacerdotes, não havendo nada que interferisse numa comunicação direta. E permitindo abertamente aquela comunicação entre os mundos, desde que comandada por um processo de iluminação interna, de melhoria pessoal, de engrandecimento, de iluminação. Na verdade, quando a gente fala em iluminação, não é fazer surgir uma luz que não existe. Nós todos já nascemos à imagem e semelhança de Deus. Todos temos luz dentro de nós. Essa luz apenas está oculta. Essa iluminação, então, não é criar luz, é apenas tirar tudo aquilo que a gente colocou na frente, de anteparo a essa luz. E aí, o povo, as pessoas que sofrem, quem não tinha atributos para ser espírita não era admitido dentro. E já havia comunicações de entidades, já havia mediunismo, já havia... E isso era repudiado pelo espiritismo. Imagina, eu num centro espírita receber um preto velho ou um caboclo, eu ia ser taxado imediatamente de tudo aquilo que eu quero me defender. E assim foi o século XIX, final dele, entramos no século XX. Aí o plano espiritual intervém. É preciso que a gente fale do plano espiritual um pouco aqui. A gente tem uma ideia muito vaga de plano espiritual. Quem já leu o Nosso Lar aqui?
outros livros sobre o plano espiritual. Ótimo. Então todo mundo sabe que existe do lado de lá uma sociedade organizada e muito mais organizada do que a nossa. Como o espiritismo clássico está dentro desse viés que eu comentei a vocês, as primeiras comunicações vão nos falando de uma sociedade branca, né? Moldada nos limites ocidentais. E é verdade, só que do lado de lá é muito mais complexo. Vamos falar um pouco de mim agora. Eu nasci dentro de uma família em que a minha avó materna, Judite Braga, a mãe da minha mãe, foi uma médium espontânea que surgiu entre no século XX, né? É aí que vai surgir a Umbanda. Quando ele fala, que? A Umbanda surgiu no século XX, é mais nova que o Espiritismo? Como estrutura, é. Eu fiz essa introdução toda para falar das tradições espirituais, para montar o contexto aonde vai surgir o que nós chamamos de Umbanda. Porque é um movimento muito claro do mundo espiritual. Porque vocês olhando o nosso lar, a descrição dentro do Espiritismo se resume às sociedades brancas. Vai aparecer bem mais tarde trabalhos como o do Robson Pinheiro, um grande amigo meu, que descreve as entidades, os locais espirituais onde estão estabelecidas as entidades que trabalham Umbanda, Aruanda, né? Como uma colônia espiritual que é falada em Umbanda. Mas o fato é, o mundo espiritual é um só. A minha avó materna era filha de um imigrante português que vieram para o Brasil, e o meu avô, bisavô, o pai dela, era um português com uma certa cultura. Ele foi contratado como guarda-livros. Guarda-livros é o antigo contador do que hoje é a FAAP em São Paulo, a Fundação Álvares Penteado. Ele veio com a mulher, se estabeleceu lá, e a minha avó nasce em São Paulo, mas dentro de um contexto de uma família absolutamente portuguesa, do norte de Portugal, com algum grau de cultura. Com 8 anos de idade, ela começa a ter fenômenos mediúnicos. E a minha bisavó, que era uma pessoa extremamente católica, não aceitava aquilo de jeito nenhum. Aquilo foi para o hospício. Ela tinha um corte no braço aqui, de uma navalhada que ela recebeu, para ver se o transe dela era verdade ou não era. Isso como criança. Evidência e tudo mais, até que foi aceito essa mediunidade. E quem começou a incorporar na minha avó? Aquela menina de 8 anos, filha de portugueses, vindo direto de Portugal para cá. Primeiro espírito, um caboclo, sucuri, que atirava ela no chão e ficava. Depois a vovó Joaquina, depois Pai Tomé. E por aí vai, entre outras entidades, inclusive entidades não de Umbanda. Mas aquela menina de 8 anos, né, o ano é 1908, ela nasce em 1900, começa a trazer ali, depois eu falo um pouquinho dela, o reflexo de um movimento que já estava no plano espiritual preparado para poder fazer com que aquele caminho que o Espiritismo estava tomando no Brasil fosse trabalhado de forma diferente, para permitir que todos pudessem ter acesso ao conhecimento da espiritualidade, à comunicação disciplinada, voltada para o bem com o mundo dos desencarnados, dentro de uma ótica que fosse mais acolhedora, que não fosse tão classista, tão exclusivista como estava se tornando o Espiritismo. Quando vem o Chico, depois e agora o Robson, essa coisa começa um pouco a mudar. Hoje não tem mais centro espírita, é difícil você encontrar um centro espírita puramente kardecista. Mesmo nos centros kardecistas, ainda que, né, não pode fumar, não pode fazer assim, mas vai lá o seu preto velho baixar, vai ter uma hora que vai baixar outras entidades para trabalhar, caboclos, mesmo em centros ditos kardecistas. Mas o fato é, lá no mundo espiritual, onde, não sei se vocês imaginam o seguinte, no mundo lá, minha avó falava isso, eu falei dela porque ela dizia assim, olha, a minha avó ela é uma médium absolutamente espontânea, ela fez o 3º ano primário, e só, não gostava de ler. E a entidade que comandou a sua mediunidade, que depois foi o meu primeiro guru, chamado Caboclo Ginho, era um sábio que me ensinou, pasmem vocês, os conceitos de Kabbalah, que eu só fui rever quando eu fui estudar Kabbalah agora, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás. E eu ouvi direto do Caboclo Ginho, incorporado na minha avó. Outras entidades, enfim, eu só tenho que agradecer porque eu fui pego no colo. A minha adolescência foi uma adolescência muito complicada, né? E eu fui pego no colo, eu não aceitava a mediunidade, e foi um processo que Caboclo Ginho me levou no colo. Através dessa mediunidade. Mas ela não gostava de ler, era absolutamente espontâneo. Eu tinha uma outra tia, a Esther,
que já me deu o Nosso Lar para ler. Quando eu li Nosso Lar, eu falei assim, olha, isso aqui é tudo bom, minha avó, Judite, né, dizendo, olha, isso aqui é ótimo, mas não é só isso não, hein? Eles falam essas coisas aqui, mas lá mesmo, tudo, tem muito mais coisa do que isso que está dito aqui. E eu ficava aqui na cabeça, mas como que tem? Já é tão complexo, mas tem. E lá é tudo realmente uma coisa só. Então vocês imaginem o seguinte, uma cidade só de pretos velhos e caboclos, uma cidade só de brancos, essas histórias são todas unidas. Lá não tem separação. Mesmo quando o Robson traz a Aruanda para nos explicar o poder, a iluminação dessas entidades, é também uma forma de fazer a linguagem nossa entender algo que lá é só. Isso é importante que a gente comece a entender. É tudo um. Bom, voltamos ao início do século XX. Então a gente já tinha incorporação, já tinha médiuns que recebiam, pretos velhos não eram aceitos nos centros. Niterói, 1908, mesmo ano da minha avó, né? Com 8 anos que ela começa a receber esses espíritos. Um rapaz, já ouviram essa história? Né? Zélio Fernandes de Moraes. Na Praia Grande, em Niterói, no bairro de Neves, morava um rapaz que tinha 17 anos e acometido de uma paralisia súbita que foi taxada como histeria. E ninguém o curava, ele ali, pais preocupados, até que levaram, vamos levar ele para uma benzedeira. Até que, vamos levar ele num centro espírita e levaram ele da Federação Espírita de Niterói. No trabalho, de repente, ele levanta e fala assim, incorporado numa entidade, fala assim, o meu aparelho vai ficar bom a partir de hoje. Eu estou aqui para anunciar para vocês a fundação de um novo movimento espiritual que está todo coordenado e que hoje vai ser o marco inicial da fundação desse movimento. Aí o doutrinador fala, que é isso? Quem é você? Que entidade? Que você quem é? Eu estou vendo aqui, não, eu sou uma entidade, eu sou um caboclo. Caboclo? Então você não pode estar falando com luz, não sei o quê. Aí um outro vidente vira e fala assim para ele, você está mentindo. Você está falando que é um caboclo, mas eu estou vendo você vestido de jesuíta com uma luz enorme. Por que você está falando que você é caboclo? Ele diz assim, eu falo que eu sou caboclo exatamente para apontar para vocês o preconceito que vocês têm contra o que seja a luz espiritual. Para vocês a luz precisa estar na aparência, vocês ainda se medem pela aparência. Eu sou caboclo, sim, apesar de você estar vendo a minha encarnação como jesuíta, depois ele deu o nome, deu dados, deu tudo, chamava-se Jesuíta Gabriel de Malagrida, um sacerdote espanhol que depois foi sacrificado em Portugal. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou caboclo. Você tem nome? Eu não preciso de nome. Mas já que vocês querem me dar um nome, eu vou dar o meu nome sim. A partir de hoje eu vou me chamar Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não existirão caminhos fechados para mim. E na casa desse médium amanhã vai estar fundado um movimento planejado no mundo espiritual, a que nós vamos chamar o nome, primeiro nome, a Umbanda. A vem do mantra védico Om, o Aum. Banda é um nome que existe, essa palavra existe tanto no sânscrito quanto nos idiomas afros. Banda significa caminho, traço, né? As bandas, quando se fala em yoga, e a banda, quando se fala em separação, em caminho, em linhas, em rios. Esse vai te chamar a Umbanda. E amanhã começa na casa do meu aparelho. Como que começa amanhã? Você vai fundar um trabalho que amanhã você está aqui, né, sentado na cadeira, a gente está na dúvida se você é obsessor ou não é. Como é que essa história... Não, vocês vão ver. Vão lá na casa do aparelho para vocês verem amanhã. Cada colina de Niterói vai espalhar a notícia. No dia seguinte, começa a bater gente na porta do Zélio. Eu ouvi falar que vai ter uma coisa aqui. Quem foi que falou? Não falou. Enfim, no final das contas tinham lá algumas dezenas de pessoas. 7 encruzilhadas vêm, abre o culto, vem pai Antônio, o preto velho que trabalhava com ele, e os dois fazem, não a fundação de algo que começou ali, por isso eu dei essa volta toda. Todo aquele movimento que estava sendo impedido de espiritualidade vai ser trazido dentro de um contexto acolhedor que vai usar nessa árvore de cabeça para baixo, linhas de várias tradições espirituais, inclusivamente, de forma inclusiva, para que isto formasse um caminho espiritual que permitisse às pessoas de todas as origens, sem que isso tivesse
essa acepção de pessoas por religião, por grau social, por cor, por raça, pelo que fosse, e pudessem trabalhar juntas numa visão profunda. Essa é a semente da Umbanda. E as pessoas confundem com uma religião afro-brasileira, nada contra, pelo contrário, porque ela usa elementos afros, elementos brasileiros, mas não tem uma origem específica. A mistura da Umbanda com o Candomblé, ela é até um certo ponto, porque ela usa toda a denominação dos orixás, das forças cósmicas, vindas da tradição iorubá, principalmente da tradição iorubá, na África. Se a gente for falar de mitologia africana aqui, a gente fica 10 dias falando e não vamos, mesmo dentro do Candomblé. A gente sabe que existem várias correntes de entendimento. O que a gente precisa falar hoje aqui é de Umbanda. Porque o que faz a Umbanda então? O Zélio funda uma tenda, chamada Tenda Nossa Senhora da Piedade, e esta Tenda Nossa Senhora da Piedade vai dar os passos iniciais da Umbanda. Desdobram-se, acabou com 7 encruzilhadas, vão aparecer aquelas pessoas que depois vão formar centros. Ele tinha a missão de fundar 7 centros. Funda um que há pouco tempo existiu até na Tijuca, o Centro do Caboclo Rompimato, e outros sempre trazidos pelos caboclos, mas com suporte de pretos velhos, e trazendo não só a denominação, a estrutura da espiritualidade de Umbanda, portanto, funde várias linhas na tentativa maravilhosa, né, nascida no mundo espiritual, de criar uma unidade de entendimento. Bom, isso foi lá em 1908, no século passado. Nós estamos mais de 100 anos. O dia que isso aconteceu foi o dia 15 de novembro de 1908. Portanto, 15 de novembro também é o dia da fundação do Flamengo. Que joga hoje. 15 de novembro é o dia que então é consagrado à fundação da Umbanda. Foi nesse dia que o Zélio foi nesse centro onde a gente ouve essa história. Então a Umbanda, ela não tem... A Umbanda é magia, não sei o quê. Até porque o Candomblé também é muito mal entendido. O Candomblé é uma coisa espetacular. A tradição profunda, porque toda essa mitologia do Candomblé, ela vai se fundir, eu falei isso aqui para vocês, numa mesma origem com as mitologias caldaicas, com a mitologia grega, com a própria visão do judaísmo, palavras inclusive, Iá, por exemplo, né? Quando você fala Iá, Ialorixá, a mãe, um dos nomes divinos na Kabbalah é Iá. É um nome absolutamente pai e mãe, mas veja que coisa interessante, até na própria linguagem essa história vai. Mas a Umbanda pega esse processo e cria uma cosmologia própria, juntando essas tradições. Então a Umbanda não pode ser confundida com o Candomblé, no bom sentido da palavra, sem que isso minimize o Candomblé. Pelo contrário, o Candomblé é altamente poderoso, é uma tradição fantástica, uma espiritualidade muito profunda, mas no Candomblé, por exemplo, não existe a comunicação mediúnica, como a gente conhece na Umbanda. No Candomblé, a manifestação de um orixá é apenas a manifestação, e aí nós começamos a entender os orixás como linhas de consciência, de existência, de forças emanadas na linha única do Deus original, da consciência cósmica infinita, que emite qualidades vibratórias que cada uma das tradições espirituais denomina de uma forma diferente. Então, nós vamos ensinar a mitologia grega, Zeus, Mercúrio, né? Marte. Nós vamos ter, no judaísmo não tem divisão, mas tem os nomes de Deus, né? Na verdade, Hashem, o nome vai depois se manifestar como diversos nomes, Yah, Yahvé, né? Elohim, Adonai, Shaddai. Os orixás, dentro dessa cosmologia africana, são a emanação dessa unidade. Então, quando a gente vai falar de Oxalá, de Xangô, de Oxum, de Emanjá, de Ogum, são consciências que emanam, não é uma entidade física, não é uma individualização num ser de consciência restrita, é uma consciência expandida que trabalha numa linha. Agora vocês podem fazer uma comparação, por exemplo, quando surgiu a visão dos mestres ascensionados, com os raios diversos aonde se manifestam os diversos mestres. Se a gente puder fazer, a gente pode fazer uma
conjugação, uma semelhança. É bonito até fazer esse trabalho, né? Hoje aqui fica um pouco... Mas se eu, por exemplo, pegar o Ogum, eu posso conectá-lo com o Marte no panteão da cosmologia, eu posso conectá-lo com Elohim e com Shaddai dentro da Kabbalah, eu posso fazer conexão de Ogum com Arjuna, por exemplo, dentro da cosmologia hindu, ou com Agni, o deus do fogo, porque na verdade essas divindades são só emanações de uma consciência única. O que a Umbanda faz? Para poder fazer esta conjugação com o catolicismo, com o espiritismo, com as tradições orientais, olha a beleza da Umbanda, ela vai conjugar com o polo da mediunidade as tradições vindas de todas as origens. Com a Kabbalah, se você vai ver toda a grafia de pontos de Umbanda, as tradições gráficas dos pontos das entidades, vamos ver yantras que se relacionam com a tradição oriental védica, nós vamos ver aí, isso daqui você pode, isso aqui, por exemplo, é um traço que você encontra dentro do misticismo judaico. Isso aqui é runa, né? Aqui você tem dentro do judaísmo, aliás, aqui que eu estou vendo é runa em volta desse ponto, né? Tem várias runas aqui. Mas a Umbanda conjuga isso tudo. Ela trabalha com as forças mágicas, vamos chamar de forças mágicas as forças que criam a natureza. Todos nós temos... Por que a gente tem um orixá de cabeça, um orixá de frente, um juntó? Porque nós somos criados, ou estamos vibrando dentro de um grau determinado no nosso estado evolutivo atual. A Umbanda aproveita este conceito e conjuga isso na sua cosmologia e depois traz o sincretismo que os africanos já tinham feito com os santos católicos para poder fazer a sua coligação com o catolicismo. Porque o Zélio, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a partir do que ele vai fazendo o movimento, vai criando os ritos de Umbanda, ele cria ritos muito simples. No primeiro momento, você não tem atabaques, por exemplo, vão surgir depois, porque aí vão se incorporando. Depois a Umbanda foi se constituindo e depois de mais de 100 anos, como está num mundo de pessoas falíveis, nós vamos ter, se chamando de Umbanda, várias coisas que muitas vezes não estão em harmonia com aquele processo inicial de onde surgiu a Umbanda, vinda do plano espiritual. Então, assim, para a gente entender, né, para ficar falatório, a Umbanda é uma tradição que foi preparada no mundo espiritual para descer ao plano físico por força do caminho que o espiritismo levava no solo brasileiro, para poder abrir trabalho de gratuitos, receber quem fosse. A minha avó, por exemplo, eu acompanhei, porque ela nunca conheceu o Zélio, mas veja como as coisas correm em paralelo, como era um processo espiritual. Ela vai fazer o seu trabalho, depois em centros, quando se aceita a mediunidade dela, né, vai se fazendo o movimento e ela vai acabar fazendo um trabalho próprio, mas a ordem era de graça e bate na porta, recebe. Era o acolhimento da Umbanda. E aí as entidades que vão chegando vão demonstrando com as suas características tudo aquilo que é preciso na alma humana para, no final das contas, a gente conjugar isso tudo numa unidade. Então, abrem os trabalhos, trazem a força vibratória, a força de romper os processos, os caboclos. Os pretos velhos vêm com a sua sabedoria ancestral, são os conhecedores mais profundos da magia. E aí conjugam todas as estruturas de magia vinda da tradição afro, as estruturas de magia nos pretos velhos no caso, mas você vai ver no trabalho de um preto velho, e aí vai uma coisa interessante, conhecimento de Kabbalah, você vai ver num ponto um traço cabalístico, você vai ver num ponto um traço iântrico oriental. Por que razão? Aquele que vem como preto velho, que foi escravo, nas outras vidas tem uma sabedoria enorme. Então, muitas vezes, um preto velho, um pai Joaquim, um pai Tomé, que aparece ali e que é às vezes desprezado, né, nessa visão nossa tão tacanha no espiritismo, tem uma sabedoria de encarnações tão profunda, a sua humildade é tão grande que ele aparece naquela forma para dizer o seguinte: a sabedoria está além de aparência, além de cor, além de qualquer coisa, além de raça, de razão social. Não existe. Sabedoria é algo da alma. Então, quando a gente entende o que é a força, o amor,
de um preto velho, de uma preta velha, a gente percebe o que é a Umbanda. A riqueza da Umbanda é exatamente isso. A Umbanda tem ritos, mas a Umbanda, muito mais do que os ritos, ela traz chamados profundos à consciência. Foi assim que surgiu a Umbanda. É claro, eu falei, distorções existem. Dentro do catolicismo tem distorções, dentro do espiritismo tem distorções, dentro de qualquer tradição espiritual tem distorção. Eu já contei isso aqui para vocês. O Vivekananda, que foi um grande mestre oriental do Vedanta, que veio ao Oriente, veio ao Ocidente, ele contava uma história que ele aprendeu com Ramakrishna muito interessante. O Criador do mundo manda um mestre, um avatar, o avatar vem, Jesus, Krishna, Buda, tem a sua vida, tem o seu modelo, geralmente um reformador, já de tradições distorcidas, reforma, vive, deixa uma mensagem, as pessoas vão em volta, aí vem um demônio e cria uma religião. Deus manda a figura, ela vem como modelo, depois vem ali o nosso adversário e faz surgir uma religião com preconceitos, com tradições que vão se tornando coisas do ego. Então, a Umbanda vem e existe ainda uma raiz muito pura dentro da Umbanda, é essa que a gente precisa entender, eu acho aqui, que é esta tradição que nos conecta com o plano que fez com que a Umbanda surgisse, esse plano da espiritualidade. Surge pelas mãos dos caboclos, aparecem os pretos velhos e vão aparecer todas as entidades vamos chamar assim, do círculo de trabalho espiritual da Umbanda, que vão surgindo depois ligadas aos orixás. A Umbanda tem 7 linhas, se escolhem 7 orixás. Então, a Umbanda vai se valer desses elementos para criar a sua cosmologia, para criar o seu panteão, para criar o seu ritual de trabalho, baseado na mediunidade. Então, Umbanda, mediunidade. Candomblé, tradição espiritual que se comunica com os orixás sem uso do que nós chamamos de mediunidade, com a incorporação de espíritos. No Candomblé que existe a manifestação da força da consciência do orixá. Os orixás são transportados para a Umbanda. A Umbanda se divide em 7 linhas. Começa pelo nome do caboclo das 7 encruzilhadas, não haverá caminhos fechados para mim. E aí vai existir várias formas de dizer que orixá, que 7 orixás são da Umbanda. Se você for olhar os orixás do Candomblé, tem 500 orixás, né? E a tradição espiritual da Umbanda apareceu aqui o Batalá, o Oxalá, que é vindo do Candomblé, mas se você for olhar a história de Oxalá no Candomblé, você nunca vai dizer, mas como é que eu juntei essa figura com Jesus? Eu acho fantástico isso, né? Porque a mitologia Yorubá e todas as que estão em volta são fantásticas. Até porque Oxalá não é o criador original. O criador original é o Olorum, que é o Deus sem nome. Oxalá é um dos filhos dele, ele tem um irmão chamado Ododua, me corrija aí os especialistas em Candomblé, que disputa com ele uma briga inicial. E se for olhar, as raízes mitológicas são muito ricas. E aí, se a gente quiser fazer uma ligação disso com o que a Umbanda apresentou, a gente se perde. Porque Iemanjá, por exemplo, é mãe de diversos orixás. Eu vou falar depois de alguns orixás aqui, só para a gente falar um pouquinho da área prática. Mas aí o que faz a Umbanda? Como Oxalá realmente se torna dos filhos de Olorum, aquele que recebe o saco da criação? Tem um momento primeiro que ele dorme. Ele dorme, vem o Ododua, pega o saco e vai criar o mundo. Depois sobra para ele criar o homem do barro. Isso na mitologia Yorubá. Mas quando a Umbanda traz, Oxalá traz e faz muito bem a sincretização com Jesus. Por quê? Jesus é uma figura, ao contrário do que a Igreja Católica, não é o Deus que desceu aqui encarnado, mas é Deus sim, pela consciência crística que ele tem dentro dele. Então essa sincretização de Oxalá, que é o movimento criador com Jesus, é perfeita dentro da Umbanda, abrindo as linhas que seguirão depois. Xangô, que aparece logo depois e é posto na Umbanda. Na tradição Urubá, é um guerreiro que ascende a categoria de orixá. Era rei de um reinado chamado Oió. Mas ele é sincretizado com a força que vem logo depois desse criador orixá. Ele é filho, por exemplo, em várias tradições, filho de Iemanjá. E Xangô aparece então como um rei que coordena os processos kármicos de justiça, como orixá de força, de justiça,
de guerra, assim, muitas vezes, mas muitas vezes de extensa amorosidade, de poder. Acho que vocês já... Existem várias formas de a gente manifestar, mas a Umbanda vai compondo as suas 7 linhas a partir dessa sincretização dos orixás com as concepções de outras religiões para se tornar uma grande casa de abrigo, onde todos pudessem se sentir à vontade. E aí, usando essa nomenclatura que vem da tradição iorubá, no candomblé, a sabedoria do mundo espiritual foi fantástica, porque abre porta àqueles que já tinham essa tradição e estavam chegando ali para entender coisas muito interessantes que o Espiritismo tinha trazido e que não estava chegando a eles. Com a possibilidade de fazer o bem, com a possibilidade de fazer... E usando inclusive a magia, que era proibida no Espiritismo. Os trabalhos vibratórios que são feitos na Umbanda, com pontos, com banhos de descarga, com trabalhos específicos, são poderosíssimos e que suplementam muito a desobsessão espírita. Tanto é que quando você vê surgir a apometria, ela vai incorporar vários elementos da Umbanda. Por naturalidade, por uma gravidade natural. E a Umbanda é sagrada porque ela é profunda nos seus conhecimentos. Ela tem um esoterismo por detrás dessas aparências enorme. Falamos de Oxalá e falamos de Xangô, a grande mãe Iemanjá, que é filha de Olorum também, e mãe de diversos outros orixás. Ela é, na verdade, o símbolo da grande mãe, apesar da primeira esposa de Oxalá, na tradição iorubá, ter sido Nanã. A mitologia é interessante. Nanã foi a primeira esposa de Oxalá, só que Oxalá largou ela e ela ficou muito triste. Por isso Nanã vai para uma lagoa e fica ali dando e dá o... Porque quando nasceu o seu filho, o Baluaê, ela o desprezou pela forma como ele nasce, e Oxalá despreza a Nanã pela forma como ela desprezou o Baluaê. Então, se a gente for entrar por mitologia para tentar olhar a tradição de Umbanda, a gente não vai conseguir. A Umbanda foi muito sábia quando ela pega todo esse processo e traz para a linha vibratória, para a consciência do orixá, para explicar a forma como a manifestação da criação se deu. E a partir daí, as entidades individuais vão se conectar a essas linhas. E escolhe, dentro de um panteão enorme de orixás, 7, e que ainda dentro da Umbanda não coincidem. As 7 linhas de Umbanda, você vai ver vários autores falando de linhas com orixás diferentes em diversos pontos. Então o que eu vou falar para vocês aqui não entendam como verdade absoluta. Estou colocando a visão que eu tive da minha experiência, ouvindo o Caboclo Gino, lendo, ouvindo as entidades falarem, da minha própria mediunidade. Então nós falamos de Xangô, de Iemanjá e de Obatalá, Oxum, que aliás, o ano de 2020, que vem aí, muitos estão falando entre Obatalá, Oxalá e Xangô, como regentes, com Oxum e com Exu. A gente vai falar de Exu aqui, porque Exu é um orixá. É importante que a gente entenda isso, para separar coisas dentro da Umbanda. Oxum é em tradições espirituais, muitas delas filha de Iemanjá. E é uma das 3 mulheres, das 3 orixás femininas, que são mulheres de Xangô. Isso aqui vale a pena a gente contar só para a gente... Xangô, como rei, como tudo, era aquele que tinha várias mulheres, várias, mas tinha 3 preferidas. Oxum, que vocês viram, estão vendo aqui, ela na sua representação africana, que é a das águas calmas, que é a da beleza. Não sabe as qualidades de Oxum, mas uma das características de Oxum é a astúcia. As outras 2 são Yansan e Obá. Yansan, Oiá e Obá. E Yansan e Obá são muito parecidas, no sentido de que Obá é das águas revoltas, das águas, junção de água do mar, a guerreira, aquela que briga, que defende Xangô em tudo, mas que a astúcia de Oxum fez com que ela, Oxum, se tornasse preferida, porque ela queria saber por que ela ia na guerra com Xangô, por que ela ficava o tempo inteiro e Xangô só queria Oxum. O que Oxum fazia? Qual era o segredo? Ela vai para Oxum, pede para que Oxum conte. E Oxum diz assim: vou te contar o segredo. Eu prendo Xangô com o amalá. Amalá é a comida de Xangô.
na tradição afro. Usa-se quiabo, camarão, faz todo um preparo. Isso tudo é magia. Magia não é algo que faz. Né? É vibração, é consciência, é hora certa. Né? Isso é tudo muito complexo. Longe da gente poder sonhar em falar isso aqui em 1 hora e pouco ou 2 horas. Mas ela diz assim, olha, é um amalá, mas tem uma coisa. No amalá, para você pegar mesmo o Xangô, você tem que botar a sua orelha. Aí ela, mas não, esse é o grande segredo, não é só o amalá com a orelha. Aí Obá, que queria, né, estava sempre do lado dela, que defendia Xangô, e Oxum ficava só ali, mas na hora Xangô vinha para Oxum, e até um pouco mais para Yansan, porque ele vivia também com Yansan, com as 3, mas encorta a orelha e bota no amalá. Quando o Xangô vê aquilo, dá um escândalo, fica, como pode? Ela tinha esquecido de olhar para Oxum, e Oxum tinha 2 orelhas. Como é que ela pôs a orelha dela no amalá? A astúcia de Oxum engana Obá, e Obá se transforma num orixá, apesar de guerreiro intenso, triste. Né? Triste porque ficou sem uma orelha, mas continuou defendendo o Xangô, continuou do lado. E vejam só como o processo é complexo para a gente trazer isto para as 7 linhas de Umbanda. Né? Aqui ela está sem orelha. Ó. Olha a mão ali na orelha que ela tirou. Né? Ela traz essa espada, tudo isso tem nome dentro das tradições afro-brasileiras. Cada uma dessas coisas tem um símbolo. E quando a gente fala dos outros orixás, dentro dessa história toda, Oxum e Yansan são aquelas que são mais trazidas para a Umbanda, apesar de Obá também. Vão vindo. Mas quando a gente fala de 7 linhas de Umbanda, tem as denominações diversas. Oxalá sempre, Xangô sempre, Oxum sempre, Yansan sempre, Ogum sempre. Varia-se embaixo, porque aí vai aparecer o Baloê, vai aparecer o Oxóssi, vai aparecer Exu, vão aparecer vários orixás, Oxumaré, por exemplo, um orixá que poucos conhecem. Vocês já ouviram falar de Logum-Edê? Não, também. Logum-Edê é um orixá altamente poderoso, é um dos filhos de Nanã. Nanã foi a primeira mulher de Oxalá. Depois veio Iemanjá, tomou o seu lugar na tradição mais de Urubá. A Umbanda vai pegando esse processo todo e vai aplicando dentro desses orixás. Ela vai se tornando complexa dentro das suas linhas espirituais, onde vão se apresentando os caboclos. Mas não, por exemplo, a cabocla é de Oxóssi, mas a Preto Velho também é de Oxóssi. Aliás, porque Oxóssi é um orixá africano. Ogum não é só de caboclo. Ogum pode ser trabalhado pelos pretos velhos também. Então, a Umbanda traz as linhas como linhas originais, e as entidades, sejam caboclos, sejam pretos velhos, vão se encaixando dentro dessas linhas. Por exemplo, olha só que legal, uma coisa, Oxóssi caçador, filho também de Nanã, irmão de Oxumaré, irmão de Logum-Edê, que também é um caçador. A palavra Edé, em Urubá, Edê significa caçador. O Logum, o Lo é senhor, Ogum é o movimento, é o guerreiro, Logum-Edê é o caçador. E ele é um caçador poderosíssimo, é um orixá que tem uma força muito parecida com a força das crianças de Ibede. Tanto que muitas vezes ele é representado como menino em terreiros de Umbanda, mas ele não tem nada de menino. Logum-Edê, procurem conhecer, procurem saber os trabalhos, porque quando a gente quer resolver problemas sérios se resolver, Logum-Edê, muitas vezes ligado a Exu, é o orixá de caminho para se fazer isso. Quando a gente fala de Oxóssi, acabou que tem que ser de Oxóssi. Vou contar para vocês uma história, para ver como é que é interessante. Ontem foi o último dia de Padre Pio, aí chega uma das meninas que faz parte da Desobsessão, e a nossa Desob lá, imagino que vocês, se não conhecem, entendem que lá tem preto velho, caboclo, a gente tem trabalho, tem tudo no Padre Pio. Afinal de contas, eu fui criado na Umbanda. Né? E chega uma das meninas da Desobsessão, olha, a Desob, né, tem um presente para você, uma cesta assim. Olha, a gente está trazendo pelo seguinte, porque eu fiz uma encomenda de um presente para o que faz o SOS, o trabalho de Umbanda lá. E nós pedimos uma determinada entidade. E aí veio errado. O que eu encomendei não veio, veio uma outra coisa. Quando a que é quem controla a Desob na casa de Padre Pio, né, é uma companheira nossa de primeira hora, viu? Falou assim, não, isso aqui é para o Luiz. A Desob toda vai pagar essa coisa errada e nós vamos dar para o Luiz. A menina estava trazendo, ela tira dando a coisa, uma imagem linda do 7 flechas. O 7 flechas é um caboclo que começou trabalhando, eu pequeno vi trabalhando na minha avó.
Minha avó, Sete Flechas, eu cresci vendo o Caboclo Gino e outras tantas entidades que trabalhavam com ela. E eu não queria saber de mediunidade. Para mim, eu via, sentia tudo, mas incorporar, para mim, zero. Não é nada, de horror. Quando eu me sentia, uma vez eu fui num centro de candomblé, quando eu pisei naquelas folhas, lá eu fui, vai cair, vai bolar. Aí eu falei, não vou bolar coisa nenhuma, segura daqui, vou sair, bolar para fora. Até que um dia veio, as entidades vieram, começaram a incorporar em mim no tranco. Né? Meu desenvolvimento mediúnico foi mais ou menos assim, no tranco. E os Sete Flechas que vinham na minha avó, algumas entidades dela passaram a vir em mim. Aí eu vou poder falar de arquétipos umbandistas. Por que as entidades têm tanto Sete Flechas? Essa entidade específica passou a incorporar em mim. E trabalha até hoje. Ontem, lá, na véspera do dia de hoje, eu ganhei uma imagem dos Sete Flechas. E Sete Flechas é um caboclo de Xangô. Então, a história, a cabocla é Oxóssi, não, todo mundo é de todo mundo. Há linhas de caboclo de Oxalá, há linhas de caboclo de Xangô, há linhas de caboclo de Ogum, de Oxóssi. Só não tem de Obaluaê. Obaluaê é mais ligado à sabedoria dos pretos velhos, que é o orixá da cura, é um orixá temido, é um que vai aparecer certamente, e ele é um dos orixás que compõe com muita frequência as divisões de 7 linhas. Por que o Obaluaê usa aquela palha? Porque ele tem tanta luz que as pessoas, se virem a luz dele, ficam cegas. Por isso ele usa aquela cobertura. E ele é esse filho de Nanã que depois se tornou orixá da cura. Quando ele toma o aspecto Omulu, que é uma contraparte de Obaluaê, as pessoas ficam medo porque ele trabalha nessa transição de planos de vida e morte. Então as pessoas têm medo, né? Porque vai aparecer o Omulu, é o orixá da morte. Mas não, é o orixá da transformação, da cura, da renovação espiritual, do renascimento. E as pessoas que têm vibração com o Obaluaê são grandes curadores. O Obaluaê está mais ligado a linhas de pretos velhos e a linhas de Exu. É importante que a gente entenda o seguinte. Eu falei do Caboclo Sete Flechas, trabalhando com a linha de Xangô. Ah, mas então, os Sete Flechas é um só? Não. A Umbanda, ao estabelecer a sua organização espiritual nessas linhas vinculadas aos orixás, eu sempre penso assim, ó, com chakras. Oxalá, Xangô, aqui Yansan, Oxum, com Oxóssi, aqui no coração, Ogum, Iemoja, e no chakra básico uma conjunção deles, inclusive Exu. Obaluaê, Exu, Oxunaré, e por aí vai. Há diferenças da forma de cada um falar, mas o que elas são? As 7 linhas, são 7 forças, são 7 estados de consciência, 7 emanações. A Umbanda se vale disso para construir a sua história. E aí, as entidades que trabalham criam arquétipos. Então, por exemplo, Caboclo 7 Encruzilhadas, Caboclo 7 Flechas, Caboclo Ventania, Caboclo Rompimato, várias entidades trabalham dentro deste arquétipo. É como assim, eu vou trabalhar num lugar em que eu tenho que usar uma determinada roupa, um determinado processo, seguir. Isto é usar uma linha de trabalho. Assim os pretos velhos, Pai Tumé. Existem várias individualidades usando esse arquétipo do Pai Tumé, do Pai Joaquim, do Pai Antônio. E assim por diante, das caboclas, das pretas velhas, enfim, das crianças. Existem aqueles que se chamam encantados, por exemplo, que são elementais. Sereias, gnomos, exus mirins, que são entidades que não encarnaram necessariamente no plano físico ainda, mas que trabalham sob orientação espiritual de outras entidades, usando essa incorporação à mediunidade. Então, quando a gente tem um médium de Umbanda, e eu tenho uns 7 flechas em mim, eu conheço a individualidade desse espírito que usa a linha de 7 flechas, até algumas encarnações dele, mas ele não é o mesmo que pode vir em você ou em você. O arquétipo é o mesmo. Não sei se eu estou sendo claro. Né? E assim com todas as entidades de Umbanda. Portanto, o Exu Caveira não é um caveira só. O arquétipo é um. Agora eu vou falar um pouco de Exu, para a gente desmistificar essa história. Então, o entendimento então, que a gente viu da complexidade da história de Umbanda, nessa história de trazer toda essa mitologia afro para dentro do conceito então da Umbanda, a gente vai entender então que agora a Umbanda é algo que surge muito
posteriormente a todas essas tradições espirituais que já estavam aqui desde o século XVI para fazer essa entrada espiritual. Entra Exu. Exu é um orixá dentro da tradição iorubá. Por ser um orixá, não pode ser uma coisa ruim. Nunca é ruim. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês, Exu e a sua contraparte feminina, as bombodiras. Pombagira, que virou Pombagira, mas em Urubá é bombodira. São orixás. Então não existe um Exu ruim, nem uma Pombagira ruim. Quando vier uma entidade feminina ou masculina se apresentando com o nome de Exu ou de Pombagira, dizendo que é ruim, não é nem Exu nem Pombagira. São outras entidades que se valem disso, né, que trabalham ali aproveitando as confusões que vão sendo criadas a partir do ego humano nas tradições espirituais e, se valendo disso, usam esses nomes para poder se valer de características que estão ligadas a pombagiras, às bombogiras ou aos Exus, que, distorcidas pelo ego, né, são usadas por ela, como a sexualidade, por exemplo. Sexualidade é divina. Então, quando você tem um Exu que tem uma vitalidade forte dentro desse nível, por isso quando é que a gente vai localizar Exu? A gente localiza no chakra básico, mas quando a gente põe Iemoja aqui no chakra genésico, como a grande mãe, eu posso trazer Bombodira para cá, é uma filha de Iemoja. Exu é filho de Iemoja. E Exu é um orixá encarregado de fazer a comunicação entre planos. A gente vincula Exu ao deus Hermes, ou Deus Mercúrio. Exu, portanto, Exu tem uma sabedoria muito grande. Exu é tido no Iorubá como irmão de Oxalá, para vocês terem ideia. Então, quando a gente fala da linha de Exu, eu não estou falando de uma linha rasteira terra a terra, onde estão os eguns. Né? Tem muito egum fantasiado de Exu e egum fantasiado de Pombagira. Não tem Pombagira ruim. As bombodiras trabalham com o quê? Com os atributos maternos da divindade próximos ao nível físico, mas sem deixar de vincular isto com a natureza divina da história. Então, se tem uma sexualidade, é uma sexualidade feminina de alto nível. A bombogira, na verdade, ela faz as coisas, como ela é materna. O que é maternidade? Geração, né? Gravidez, forma, construção. E as bombogiras trabalham nesta forma de construir coisas no mundo físico. E para isso precisa das forças sexuais originais, os polos masculino e femininos que nascem na divindade. Elas trabalham com o polo feminino e Exu com o masculino no nível terra a terra e por isso o risco dessa confusão. Mas um Exu de verdade jamais vai fazer o mal e eles vão entrar por serem divinos, mas estarem muito próximos da vibração física, aonde existe a confusão criada por nós e por entidades desencarnadas que têm mentalidade ainda estruturada numa consciência muito baixa. Eles entram nos umbrais para poder queimar vibrações, para poder desfazer trabalhos, para poder reconstruir do lodo perfume. Como é que o lótus tira o seu perfume? Tira o perfume enfiado com a raiz no lodo. Eu preciso de alguém que vá lá no lodo buscar a mesma essência para criar o perfume. O lírio, né, é a mesma coisa. Né? Enfiado no pântano, tem um lírio com aquele perfume maravilhoso. Então, uma bombogira e um Exu, a gente vê as posições na Umbanda com a sexualidade, e aí muitas entidades se aproveitam disso, né, para poder buscar em nós aquilo que nos conecta a elas. Então, o Exu é neutro, faz o mal ou faz o bem, ele responde a quem... Não é bem assim. A neutralidade de Exu é exatamente a fusão dos conceitos de mal e bem acima do nosso entendimento. Porque um Exu de verdade, vou repetir, ele só vai fazer o bem. Ele pode ser um executor kármico, lembra que eu falei que ele é o comunicante entre os planos? Né? Compatível a Mercúrio, ao deus da comunicação, no panteão grego. Hermes. Então, o Exu pode ser um executor kármico. Determinadas linhas de Exus executam karmas, são relacionados a Xangô. Alguns Exus entram em nível de batalha, são relacionados a Ogum. Por exemplo, a linha dos tranca-ruas, por exemplo, relacionados a Ogum, a vibração de Ogum. Mas não são ruins.
Então, não é uma coisa que traga coisa ruim, nem Exu, nem Bombogira. Se eu tenho alguém chamando de Bombogira, fazendo coisas distorcidas, né, que buscam coisas egóicas, não é uma Bombogira de verdade. Não é uma pombagira de verdade. Eu, por exemplo, me lembro, né, aqui estão vários, eu nem sei dizer quais são tão bonitas, mas... Né, Rosa Caveira, talvez, essa aqui, né? Maria Padilha. Todas são apresentadas como formas, né, de mulheres ciganas e todas mais. Vou repetir, porque lidam com a sexualidade, mas lidam com a sexualidade olhando esse nível superior. Então nenhuma Bombogira vai te levar para a devassidão. Não existe. Maria Padilha não leva para a devassidão. Não existe, não está num bar para tomar bebida, para fazer essas coisas, não. Ela vai lá para exatamente consertar os processos que estão acontecendo. E muitas que aproveitam, muitos espíritos astutos se transformam naquilo para ficar levando as pessoas a irem para a sexualidade se disfarçando, vamos chamar assim, de um Exu ou de uma pombagira. Exus trabalham, são seres de extrema responsabilidade, são guardiões. Se você vai falar para Kabbalah, usam a força das duas mãos. Aí eu vou falar das 13 almas benditas. Por que 13? 13 é um número, aí onde veja como a Umbanda é fantástica, é uma tradição vinculada à tradição cabalística. O número 13 é um número extremamente de sorte dentro da tradição judaico-cabalista. Por isso ele foi banido dentro da civilização cristã, transformado no número de azar, número de bruxa, não sei, mas não. Por que ele é 13 o número de sorte? É o número dos atributos de misericórdia de Deus. São 13 os atributos. E, portanto, as 13 almas benditas são 13 anjos que não encarnam, que gerem os atributos de misericórdia da divindade. Por isso, quando a gente vai rezar para as 13 almas benditas, é sempre para pedir perdão, misericórdia, trabalho. E essas 13 almas benditas trabalham, o Exu trabalha com as duas coisas. Há Exus que são vinculados diretamente a forças angélicas. Nós vamos falar de São Miguel, por exemplo, Micael, que assume o comando da Umbanda, como assumiu o comando do povo de Israel, como assumiu o comando da Igreja Católica, assumiu o comando dessa linha de Umbanda. O grande originador e o arquiteto de todo esse trabalho que aparece no mundo como Umbanda é o Arcanjo Miguel. Tanto é verdade que ele comanda tudo, comanda todas as linhas. Ele vai comandar o Baluaê, vai comandar os cemitérios, vai comandar o mar, vai comandar todas as vibrações de mata, de floresta, de tudo. É o Arcanjo da Misericórdia. A cor do Miguel é essa aqui, hein? Tá? Hoje, por acaso, eu estou com ela. Esse azul bem clarinho. E aí, assim, quando a gente fala de Exu, a gente tem que ter esse conhecimento para que quando vier... Eu ia contar para vocês isso. Eu tinha 14 anos. E a minha avó, olha só, ela recebia Exus mulheres, não recebia pombogiras. Eu, pelo menos, nunca vi nela. Né? E ela tinha, o fantástico nela, porque como ela tinha uma mediunidade muito espontânea, ela tinha questionamentos, né, típicos daquela médium. E uma das coisas que ela tinha era exatamente essa visão da bombogira e tudo mais. Eu me lembro quando tinha 13 anos, naquela minha fase de mediunidade, que a minha mãe tinha uma amiga muito próxima, e eu de tarde fui dormir, vindo da praia, tive um sonho, dormindo à tarde, né, aquele sono da tarde, em que eu me via conversando com uma mulher muito linda, com uma saia rosada, e ela vinha, chegava perto de mim, fazia aquelas coisas assim, com um cigarro na mão, falava assim: eu sou a Maria Padilha, sou a Bombogira. Eu quero que você diga para a Yara, que é essa amiga da minha mãe, que ela vai ficar grávida e vai ter um filho. Mas para esse filho nascer, como tem que nascer, ela tem que acender 3 velas para mim. Isso foi o meu sonho. Eu acordei. E minha avó, nessa época, morava com a gente em casa aqui. Eu falei: vó, tinha um sonho estranho. Sonhei com agora aqui com a Bombogira. Ei, meu filho, cuidado com isso. Olha lá. Como é que é? Aí eu falei: contei o sonho. Não, então tá bom. Você também acende uma vela para ela e não fica pensando muito nela, não, senão você vai... E aí, assim, e depois eu fui conhecer e ver o quanto iluminada era, porque realmente a Yara ficou grávida. Logo depois nasceu a filha dela, que hoje é uma menina que a gente conhece, já não é mais menina, já tem filho e tudo mais. E teve um problema
na gravidez de hipertensão, que foi resolvido. A criança nasceu bem, então hoje já tem filhos e tudo. E quem é que veio dar essa informação? Foi a Maria Padilha, foi o Pombogira, né? Então, você veja, né, aquilo foi um sinal para mim, depois de muito tempo, entender o quanto esses espíritos são sábios, quanto eles são mal entendidos por nós. Então a gente precisa ter, como é que eu vou me coligar com eles? Como é que eu me coligo? O que um médium precisa fazer? Seja na Umbanda, seja em qualquer lugar. Trabalhar aqui dentro. Não há estudo possível, capaz de superar ou de estar no lugar desse trabalho que a gente tem que fazer aqui dentro. Na hora que você faz isso, as entidades que vão chegar, sejam quais elas a você, estarão dentro da sua pureza de manifestação. Então o caboclo vai ser forte, mas não vai ser orgulhoso, não vai ser o teu ego. O preto velho vai ser sábio, mas não vai ser a gente chamar o meu preto velho, o meu caboclo. Não, não é nada disso. A gente é que é deles, né? Eles são as entidades que estão aqui para nos ajudar, para nos comandar, e a riqueza desse processo é enorme, né? Depois de anos como médium, recebendo entidades, vendo todo tipo de trabalhos, fica muito claro, né, que o que a gente precisa ter como núcleo é esse trabalho interior. A partir desse trabalho, tudo que vier é bom, é luz, né? Por exemplo, quando o Exu Caveira começou a trabalhar comigo, eu mesmo questionava, ainda eu já tinha a percepção de que eram os Exus. Mas as primeiras manifestações dele, você falou, Caveira, né, trabalhar. Mas eu tinha tido também um sonho com Caveira. Eu fui trabalhar com Caveira perto dos meus 40 anos de idade. Mas com 16 anos, eu também tive um sonho, né, nessa época, uma época muito rica dessa minha adolescência maluca, foi a época que mais eu tinha sonhos assim com características de desdobramento. Eu numa cidade assim que parecia uma cidade medieval, andando naquelas ruas, eu andava assim e vi uma figura com uma capa longa, nunca me esqueço dessa forma, uma capa comprida, um vestido como se fosse um nobre qualquer, e um olhar, uma cara bem morena, com o rosto afilado, uma barba, me olhando. Aquilo começou a me dar medo, eu fui meio que, vou fugir. Aí eu saí por uma esquina, corri, quando eu fui na esquina, você viu aqueles filmes? Pá, o cara tá ali. Aí eu entrei para outro lugar, pá, o cara tá ali. Aí, na última, ele já apareceu perto. Eu falei assim, não tenha medo de mim. Aí ele puxou assim na mão, saiu assim um cordão de pedras, como se fossem pedras, mas muito luminosas, né? Brancas e verdes, um branco clarinho. E embaixo tinha um globo feito com essas mesmas pedras, né? Pendurado nesse cordão. E no centro do cordão, uma caveira suavizada, né? Não é aquela caveira, mas suavizada, girando assim, flutuando ali no meio. Ele falou assim, eu sou o Exu Caveira. Eu quero dizer que você tem a minha proteção. Nunca se esqueça disso. Aí eu acordei. Muito tempo depois, já depois de eu ter aceitado a mediunidade, ele vai aparecer. Caveira, Exu Caveira, e aí, esse arquétipo, né, trabalha dentro de uma linha vinculada ao orixá Obaluaê, mas vinculada também a outros orixás, né, por isso eu digo que se trabalha com essas linhas de força, e que tem um trabalho não só de renovação, de impedimento. Quantas coisas essas entidades impedem de acontecer conosco? Porque nós estamos ainda num plano em que os nossos karmas estão atraindo a cada momento possibilidades de coisas que essas entidades que nos protegem cancelam a cada momento e nos direcionam para as possibilidades infinitas de destinos melhores possíveis. Então o trabalho deles tem que ser entendido e respeitado e honrado, no sentido de que cada vez mais fique claro quem eles são. E vai se desaparecendo aqueles impostores que se utilizam de nome de Exu e Pombogira para confundir as pessoas. Bom, eu acho que fica um pouquinho por aqui, mas... E aí a gente abre para a pergunta, né? Mas o que mais importa é isso, entender que se fica alguma coisa que a gente pode sintetizar, a Umbanda é um projeto espiritual trazido especificamente do Brasil, mas já está espalhado pelo mundo inteiro. Tem Umbanda na Argentina, que o caboclo vai falar. Meseiro.
No Uruguai, tem no Paraguai, e tem em Portugal, já tem em vários lugares hoje, a Umbanda se espalha, mas aquilo, a gente tem que saber o núcleo onde está, porque como tem em qualquer religião, tem as distorções, né? Uma coisa rápida, fumo, bebida, por que se usa isso? Neutralizadores vibratórios. No caso do fumo e do defumador, dos banhos de ervas, né? Os trabalhos se utilizam para que você crie instrumentos físicos, magnéticos, para que você propale intenções e projete em níveis astrais ou outros estruturas que vão levar ao objetivo do trabalho, seja qual for ele. Banho de descarga, a mesma coisa, né? São importantes porque a gente está no mundo físico, a gente, por mais que a gente reze e tudo mais, o banho de descarga neutraliza e puxa dos chakras, dos centros de forças, determinados banhos, uma infinidade deles, de ervas e tudo mais. Cada orixá tem várias ervas vinculadas a eles, né? O Oxum, por exemplo, você conhece aquela flor alamanda, aquela flor amarela, que a gente brincava de fazer unha? Eu, pelo menos, brincava quando era criança. Cortava o caule e botava assim para fingir de unha de vampiro. Bem em todo lugar. As folhas dessa flor são maravilhosamente ligadas ao Oxum. E muitas outras mais. Mas, então assim, tem que ficar um entendimento da gente que a Umbanda, portanto, ela traz instrumentos para criar uma percepção de espiritualidade muito ampla. Tanto que o nome é a Umbanda, vinculada ao mantra Om da criação. Então ela tem tradições, tem linhas orientais, tem linhas de árabes, tem linhas da Umbanda de todas as origens. E trabalham todas juntas. Então é fantástico, é uma coisa que na sua origem, na sua essência e na sua condição é muito linda, né? E, voltei, o defumador, mesma coisa, e a bebida é usada por dois motivos. Em determinados momentos, para dar maior, o álcool desconecta os corpos astrais. Então, às vezes a entidade usa a bebida para permitir que a incorporação dela dentro do padrão da Umbanda seja mais forte para ela poder realizar certos trabalhos que a consciência do médium não permite. Esse é um aspecto. O outro é a limpeza interna do próprio médium. Porque não existe nada ruim na criação. É a dose que faz. Se eu te der um remédio, um vasodilatador, dilatar a sua artéria, porque você está com um problema arterial, ele dilatar no ponto certo, ele é remédio. Se eu exagerar na dose, ele vira veneno. Você vai ter uma hipotensão, pode morrer. E assim o álcool, e assim qualquer outra coisa. Nada na natureza é ruim ou mal ou bom por definição. É a forma como a gente aplica. Então, a bebida na entidade também é isso. Há um momento que a entidade não precisa mais, né? Então, mas é entender por que isso existe. Não é porque a entidade é viciada em fumo, viciada em álcool, ela gosta de beber. Não, a entidade usa aquilo como um instrumento de trabalho. Então, acho que era a última coisa que eu ia falar antes da gente abrir com a pergunta. Ju, pergunta. A minha prima era da Umbanda e ela desencarnou ano passado. Para onde as entidades vão, ou se vão para algum lugar? Boa pergunta. Porque não é porque ela é da Umbanda que ela vai só para uma cidade espiritual onde fica os caboclos, pretos velhos. Você imagina isso? Todas as entidades dela eu conheço, porque veio em sonho para mim, inclusive as roupas. Eu falei como era, como não era. E o seu tranca-rua, ele é meu protetor, vindo por ela. Para onde vai isso? Ela ou as entidades? As entidades. Então, é uma boa pergunta, porque lembra que eu falei do Robson Pinheiro que trouxe a história da Aruanda, da cidade de Umbanda, onde está ali, foi instituída. Mas se você imagina que o Exu fica lá de capa, né, a entidade passeando, o preto velho fumando cachimbo. Gente, lá não é assim. Nem é uma coisa ocidental também. Lá são coisas que juntam as coisas. Vou dar um exemplo para você. Isso está num livro do Racha Lima. O livro Medicina dos Espíritos tem essa história. O Racha Lima era um batalhador, foi que trouxe muita coisa, né? Eu fui parar no Frei Luís, depois que a minha avó desencarna, né? Um pouquinho antes ela desencarnar, ela meio que leva para o Frei Luís. Nesse livro ele conta uma história de um médico que estava com um irmão muito doente, e não curava em lugar nenhum, e acabou, por desespero, mesmo sem acreditar, levando um preto velho, chamado Pai Jesuíno. E o Pai Jesuíno rezou, trabalhou, deu uns remédios, ele vai ficar bom. E o cara falou, olha,
não sei nem sei o que é que eu estou aqui, eu vim aqui por desespero, não acredito em nada, sou preto velho, sabe? Tá bom, meu filho, então tá. Deixa só um pouquinho. Aí desincorpora do médium, aí incorpora o espírito, levanta com o sotaque francês, assim, mon cher ami. Começa lá, no francês, né? Je suis là, figura tal, médecin, de même que toi. E aí começa a falar em francês, dando uma explicação do porquê da etiologia da doença. E faz uma coisa, vai na sua biblioteca e procura no livro tal, na página tal, a resposta da doença e a forma como você vai juntar junto com os tratamentos que foram dados aqui. Aí, oh meu amigo, que coisa interessante e tal. Ele vai, no livro ele encontra e volta querendo agradecer ao médico. Aí, chega lá, o médico incorpora, fala assim, agora eu quero dar um tempo. Vira o pai Josuíno e fala assim, eu sou o médico. Por que você não deu importância quando apareceu com o pai Josuíno e ele dá importância quando aparece como médico? Por que razão? Qual é o teu julgamento? Você está vendo aonde? O que vale para você? A aparência ou a essência? E aí o médico cai de soro, o irmão fica curado. Essa história está no livro do Arte. Então assim, do lado de lá, é um armário de roupas a escolher. Então, lá do lado de lá, o tranca-rua, necessariamente não fica o tempo inteiro como o tranca-rua. Ele pode usar todas as entidades, as manifestações que ele já teve em outras vidas. Qual for. Né? Então, a gente, lá no mundo espiritual, por isso que quando a minha avó fala, tem muito mais coisa que você imagina, eu comecei a entender depois. Né? Não precisa estar assim. Pode estar assim, sim, claro que pode. Mas não existe uma coisa que você fica presa àquela forma. Lá eles são essência, não são forma. Né? Mas eu digo assim, como protetor... Continua sendo o mesmo. É a entidade é a mesma. Ela não está mais aqui, mas ele está. É isso que eu queria saber. Ele está perto de você. Sempre. Você começou dizendo que você vem de uma família de Umbanda, né? Uhum. E desde criança você percebe essas manifestações e tal, e na adolescência você foi aceitando. Você pode fazer parte de uma família umbandista, assim que se fala, e não necessariamente você desenvolver, você ter este... Claro, né? Não é obrigatório, não. Claro que não. Só para dar um exemplo da minha própria família. Dentro dessa família da minha avó, a única pessoa que seguiu para o caminho fui eu. Ela tinha 23 netos. E outras tantas filhas, né, que deram desses netos e filhos. Só um filho, que levou a mediunidade adiante, e eu depois como neto. Os outros todos acreditam, vão, respeitam. Mas existe a escolha? Claro. De não querer? Nós sempre temos a escolha. Escolhas são absolutamente sempre possíveis. As consequências da escolha é que são... Quais são as consequências? Não, também não é uma coisa que você faz assim, olha, se você não fizer vai ser assim. Não existe também isso. Existe, você às vezes faz uma escolha sabendo que, tá bom, eu não quero ser médium. Não quero ser médium de Umbanda, não vou fazer. Mas vou me tratar espiritualmente. O problema não é ser médium para exercer mediunidade. O problema é desenvolver espiritualidade. Então, se eu não quero fazer pela Umbanda, mas quero fazer por um outro jeito, vou fazer pelo outro jeito. Sabendo que talvez nesse outro jeito seja mais difícil, mais fácil poderia ter sido por ali, mas por ali ou por aqui, a coisa vai para dentro. Ser médium só e receber espírito não vai eliminar ninguém. A oração será sempre a corda de conexão da nossa individualidade, que é a emanação da consciência cósmica infinita, com essa consciência. É um dom que recebemos quando fomos criados. Não é um preceito apenas religioso, nem um ato mecânico. É um movimento da alma, é uma ascensão e ao mesmo tempo um mergulho da consciência nos campos do infinito. E nesse entendimento nós conjugamos as nossas consciências, os nossos corações, para encontrar aquilo que nos une, aquilo que nos ilumina, aquilo que nos cura, que fortalece
do núcleo mais profundo, as expressões mais objetivas do nosso ser. Orar significa falar com o divino, mas depois de termos escutado, ouvido com os ouvidos da alma, falar depois de ouvir e depois de falar, contemplar. Que nesse momento a nossa oração expanda os nossos anseios mais profundos como luz que se irradia, curando, harmonizando, refazendo caminhos, abrindo portas. E então que possamos agradecer e nos fortalecer para que novos caminhos abertos sejam por nós percorridos com os pés firmes no chão, em raízes dinâmicas que se movimentam conosco, mas com o coração e a alma levados por inteiro à consciência infinita da qual somos emanações indissociáveis, imagem e semelhança, no amor que, nascendo em nós, é como uma estrela que jamais deixará de brilhar e iluminar, hoje e sempre. Graças a Deus. Foi na terra de Aruanda que eu me pus a caminhar, e lá no alto vi a lua, seus filhos a iluminar. Ó Pai, ó, dai-me luzes, dai forças esse filho teu, para que a fé e a caridade possa eu levar aos filhos de Deus. Ó Pai, ó, dai-me luzes, dai forças esse filho teu, para que a fé e a caridade possa eu levar aos filhos de Deus.